E eu acho, inclusive, uma boa pergunta para a gente trabalhar aqui, porque nas constelações pode acontecer isso que te aconteceu. Às vezes a gente tem um sintoma e eu posso estar conectada com um aborto, e igual no seu caso, assim, que você não tem nem consciência de que você fez esse aborto, né? Então, eu tive uma experiência uma vez que me ajudou muito, inclusive, a ressignificar essa primeira leitura que a gente faz da constelação, de que você teve um aborto. Por que eu falo assim uma primeira leitura? Porque a constelação é uma imagem que o constelador vai decodificar essa imagem. É igual vamos fazer uma analogia, quando eu vou analisar um sonho. Eu vou fazer uma decodificação, mas eu não tenho como afirmar isso como uma verdade absoluta, tá? Então, quando a constelação nos mostra algo assim, eu gosto de dizer assim, olha, ao que parece, ao que nos mostra, tem uma energia de um aborto seu. Agora, essa energia desse aborto pode estar significando uma imagem que não é totalmente um aborto, mas, de alguma maneira, o seu inconsciente pode ter formado essa imagem como um aborto, tá? Ou é a leitura que a gente faz ali. Por exemplo, por que eu digo que, né, que eu tenho experiências que me faz ver isso de uma outra maneira? Teve uma vez uma moça que foi constelar. A mãe dela era minha cliente já há um bom tempo, terapeuta também, consteladora. E aí, na constelação dela, deu que ela estava conectada com um aborto, um irmão abortado, né? Resumindo, que a mãe dela tinha tido um aborto. E aí ela foi perguntar para a mãe disse: olha, não procede de jeito nenhum. E essa mãe, ela não tem. Primeiro que quando a gente trabalha essa questão de aborto, se eu tenho um aborto que eu provoquei, se eu tenho que contar isso para os meus filhos, para eles incluírem, eu não preciso entrar em detalhes. O meu filho só precisa saber que ele tem um irmão que não nasceu, tá? E não era nem esse o caso, porque se essa mãe tivesse feito dentro de tudo que ela já tinha se trabalhado, ela não teria por que esconder isso da maneira que ela negou lá, assim, de jeito nenhum, isso não procede. E aí poderia, então, ser um caso tipo o que aconteceu com você, assim, eu não tenho consciência que eu tive esse aborto, porque às vezes eu posso ter uma gravidez que mal começou e eu perco, e eu nem sei que eu fiquei grávida. Tá, pode ser. Mas o que aconteceu na história dessa moça? Depois disso, foi até lá no Sertãozinho, que a constelação que eu vou te contar agora aconteceu. Depois disso, ela fez mais umas 4 constelações e todas davam a mesma questão, que ela estava conectada com um aborto. E aquela assim, e aí? Né? E ficava muito claro que era da mãe, que podia ainda falar assim, foi o pai. Não, mas lá na constelação mostrava que era com a mãe. Nessa 4ª constelação, eu não lembro mais como, apareceu um dado novo, né? Resumindo a história, a tia dela, irmã da mãe, quando a mãe ficou grávida dessa cliente, a irmã dela teve um aborto. E foi um sofrimento muito grande na família. Um aborto que foi provocado numa situação que essa tia era bem mais nova que a mãe, né? Então, foi um sofrimento muito grande. Aí o que aconteceu? E essa pessoa era a neta mais velha. Então, o que aconteceu? Essa criança lá da tia que teve o aborto, que não teve lugar, conectou com ela.
Porque é quando a mãe viveu todo aquele sofrimento e tudo, de alguma maneira ela conectou. Então, essa constelação me ajudou a ampliar, assim, para a gente não fechar de afirmar que isso é isso. Tem várias possibilidades, né? Dentro disso que eu estou te falando. Tanto você pode ter tido um aborto que você não sabe que ele aconteceu, você pode estar conectada num aborto da sua mãe, de uma irmã, de uma tia. Agora, quando a gente vê algo assim chegar no nosso campo, Janina, de uma forma ou de outra, como é que é a cura? Eu dar um lugar no meu coração tem uma possibilidade também, uma outra dentro do que a gente sabe, que de você ter tido uma gravidez gemelar, né? E ter perdido logo no início da gravidez e não foi nem detectado em exames, tá? Uhum. Que é muito comum de acontecer, no mínimo 10%. Eu mesma, aí já sou eu me trabalhando, né? Fui constelada pelo próprio Bert Hellinger, e ele viu lá que eu tinha uma irmã gêmea. Olha só. Numa situação dessa, a minha mãe não tem essa informação. E foi interessante que antes disso acontecer, eu já tinha feito constelações minhas que mostrava que eu não era mais velha. Aí eu fiquei achando um tempo que a minha mãe teve um aborto, que meu pai, e lá mostrava que era da minha mãe também. E aí eu nasci quase que 9 meses depois que a minha mãe casou, aí durante muito tempo ficava essa história. Eu tinha até esquecido disso, olha só. Né? Assim, eu fiz várias constelações que mostrava que eu tinha uma irmã mais velha. E aí um dia o Hellinger, eu fui constelar um sintoma meu. Ele virou assim, isso é porque você é gêmea. Isso Olha. é a sua irmã mais velha que está sem lugar. E me disse, acolhe ela no seu coração e dá o lugar de primeira para ela. Porque se ela foi um aborto, ela é mais velha do que eu, ela nasceu primeiro. Sim. Entendeu? Né? Uhum. Então pode ser Interessante isso isso mesmo. também. Então, qualquer coisa que seja, acolhe no seu coração essa criança e dá um lugar para ela no seu coração e deixa ela ir ser um anjo no céu. É Uhum. só isso que ela precisa. Você não precisa apurar essa história no real, tá? Só isso. E você pode contar para sua filha Entendi. que pode ser que ela tenha uma irmãzinha, um irmãozinho que está no céu. Uhum. E pronto, tá bom? Ok, obrigada. Por nada, Janina, um prazer e Prazer bem-vinda. todo dia.